tarde a todos, boa tarde a todas, são 17h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. É claro que eu mudei o horário, porque afinal de contas eu estou me preparando para ver o jogo do Brasil. Pessoalmente, eu acho que vai ser um jogo difícil. Tá? Por que eu acho que é um jogo difícil? Porque nós vamos jogar contra o Marrocos. E para quem não se lembra, Marrocos foi semifinalista na outra Copa. Se eu não me engano, ele terminou em quarto. Não é um jogo fácil. Bernardo, você acha que a seleção está indo muito bem, que o caminho está certo? Pessoal, eu acho que tem um monte de erro. Eu acho que tem um monte de coisa que não devia ser assim. Eu acho, inclusive, que a CBF está fazendo um papel vexatório nessa história. Né? Mas, por mais que eu tenha críticas, eu quero que a seleção jogue bem. Eu quero que a seleção jogue muito bem. Eu quero que a seleção ganhe a Copa. Porque eu acho que a gente não pode viver de um jeito estranho. Primeiro, muita gente vai ficar alegre se o Brasil ganhar a Copa. Eu, sinceramente, quando era garoto, achava isso a coisa mais importante do mundo. Hoje em dia eu não acho. Mas não é porque eu não acho que eu deva desprezar aqueles que acham. A outra coisa, pessoal, é que é uma alegria para o povo. É um pouco de orgulho para as pessoas. E eu aqui não faço esse discursinho que algumas pessoas fazem. O Brasil não tem motivo de alegria. O Brasil tem muito motivo de alegria. Mas é mais um. Do mesmo jeito que eu sou a favor de tudo quanto é festa de São João que tiver. Né? Opa, entrou alguém. Oi, Alete! Boa tarde, paz e bem. Quem mais entrou aqui? Diane, boa tarde, paz e bem. Eu sou a favor do carnaval, eu sou a favor do São João, eu sou a favor das festas, das romarias, de tudo que pode levar alegria ao povo, né? E, portanto, eu sou a favor da Copa. Eu quero que o Brasil ganhe a Copa. Entendeu? Bernardo, jogador A, o jogador B, eu quero que ganhe. Entendeu? Eu quero que todos os jogadores brasileiros brilhem. Eu quero que essa Copa seja uma maravilha. Que eu tenha jogadores fantásticos jogando. Eu quero que os jogos sejam momentos de congraçamento, momentos de alegria. Eu quero que os jogadores todos façam jogadas maravilhosas. Eu quero que a final seja difícil, que a gente jogue com um time que joga muito bem. Porque essa é a graça. A melhor coisa que tem é você ver uma partida difícil e o seu time ganhar. Mas mais bonita ainda é você ver os jogadores jogando com brio, com honestidade, com decência. Né? E eu gosto de lembrar que havia uma época em que não havia interrupção no jogo para atender um jogador que havia se acidentado. E aí, num dos jogos da Copa, um jogador toma uma trombada, fica caído no chão, e o jogador da seleção da Inglaterra, vendo o jogador do time adversário caído no chão sofrendo, ele chuta a bola para fora. Para quê? Para interromper a partida e ele ser atendido. Que gesto nobre, que gesto elegante, que demonstração da preocupação com a dignidade da outra pessoa. E mais bonito, logo em seguida, o time vai bater a lateral. E o time estava perdendo para a Inglaterra. Era uma lateral que era importante para aquele time. O que ele faz?
Ele joga a bola no pé do jogador da Inglaterra. Outro gesto bonito. Para um, a dignidade do jogador caído é mais importante do que continuar jogando. Para o outro, eu não quero o empate de qualquer jeito. Eu reconheço a delicadeza e o cuidado do outro. Essa é a graça. E eu espero sinceramente que Brasil e Marrocos seja um jogo bonito, que as duas seleções joguem uma bola maravilhosa. Espero que a gente ganhe. Nem que seja por um golzinho. Pode ser 8-7, mas nós vamos fazer o golzinho a mais. Eu não tenho problema com placar, eu não tenho problema com nada. Quero jogo bonito, jogo decente. E o Brasil ganhando. Mas nós temos hoje um evangelho para a gente ler. Um evangelho lindo, maravilhoso, com uma passagem que é muito importante e que a gente vai ler agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Ai, meu Deus do céu, eu ouço esse evangelho, olha, minha mão treme de emoção. Mas talvez trema de emoção por um motivo diferente do motivo que treme a sua mão. Sabe, se você pegar esse evangelho e olhar a primeira leitura de amanhã do livro do Êxodo, você vai ficar surpreso. Por quê? Porque Moisés está no deserto do Sinai com o povo. Que povo é esse? É um bando de gentinha. É um bando de refugiado que está fugindo da opressão do Egito. Eles não são nada. Eles mal têm condição de sobreviver. Hoje em dia, muitos olhariam para eles e falariam assim: não podem entrar aqui. Não, eles vão roubar os empregos da gente. Não, eles vão aumentar a criminalidade, violentar as mulheres, matar os homens. Não podemos ter esses estrangeiros aqui. Muitos hoje rejeitariam essas pessoas. Mas Deus não as rejeitou. Pelo contrário, virou e falou
se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a porção escolhida dentre todos os povos. Vós sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas que raio de nação santa é essa, se ali não tem ninguém de valor? Que raio de nação santa é essa que depois vai adorar um bezerro de ouro? Que raio de nação santa é essa que murmura o tempo todo? Que raio de nação santa é essa que não tem condição de subsistir? Porque a lógica de Deus não é a lógica dos homens. A lógica de Deus não segue os nossos planos terrenos. O valor que Deus dá a cada pessoa não é pela métrica humana do sucesso, do poder ou da força. Não se engane. Não é à toa que Paulo diz que a sabedoria de Deus é a loucura dos homens. Porque não havia nenhum sentido em Deus escolher essas pessoas para este momento como seu povo. Não tem nenhum sentido que Deus escolha daquele grupo, descendentes das 12 famílias, dos 12 filhos de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O povo que estava ali era das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. Mas eles não eram boas pessoas. Paulo fala, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Nós somos salvos da ira dele quando éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados. Sabe, eu fico pensando, será que a gente entende isso? Na sua comunidade de fé, porque eu sei que isso acontece na minha. Vamos falar sério, isso acontece na minha comunidade de fé e acontece na sua. Seja na sua capela, seja na sua paróquia, seja na sua comunidade eclesial de base, aonde for. Seja lá no seu culto, né, porque você pode ser um protestante que está assistindo essa live, né, pode ter algum dia um protestante assistindo essa live, pode ter um espírita assistindo essa live, então pode ser na sua mesa. Chega determinada pessoa estranha e você quer saber quem é. Ele é casado? É casado na igreja? Ah, mas por que tem aquela tatuagem ali? Será que é boa pessoa? Sei não. Mas Paulo deixa claro, quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele pelo sangue derramado do Senhor. E o Senhor não derramou esse sangue por um desejo perverso e sádico do Pai, e sim porque Jesus era tão comprometido com a salvação das pessoas, que quando ele viu que ou ele morria na cruz, ou ele não salvava a humanidade, porque a humanidade rejeitou ele, porque parte da humanidade não quis aceitar a dignidade do ser humano acima de qualquer coisa, né? E ele teve que escolher, e ele escolheu a cruz. Jesus não derrama o seu sangue como uma ovelha inocente. Ele escolhe dar a vida para salvar a humanidade. Não que o Pai queira, mas foi a única solução. E eu pergunto a você que está assistindo ou vai assistir essa live, qual o seu compromisso com a dignidade do ser humano? Você entende que não há pecado
não há falha, não há falta que retire a dignidade do ser humano, que por pior que seja, por mais pecador, por mais iníquo, por mais ímpio, por mais perverso, por pior que seja o pecado dessa pessoa, ela é digna e é amada por Deus. O povo de Deus não é feito de santos perfeitos, mas de pecadores ímpios, indignos e imperfeitos, porque não é um prêmio ser do povo de Deus, é apenas uma manifestação do amor de Deus por seus filhos, que Ele sabe que são imperfeitos, frágeis, que sabe que eles não têm merecimento, porque o amor não é um prêmio, é uma dádiva. E maior prova disso é que Jesus aqui escolhe 12. Observem a delicadeza desse texto. 12 são os filhos de Jacó. 12 são as tribos que originam Israel. 12 são as tribos que saem da opressão do Egito pelo braço do Senhor. 12 são os apóstolos. E observe que Jesus fala claramente, né? Não deveis ir onde moram os pagãos, não entrai nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele dá uma prioridade às ovelhas perdidas, porque o Senhor dirigiu aos irmãos judeus a sua palavra primeiro. A aliança foi prometida primeiro a eles. Quando Jesus escolhe os seus 12 discípulos, que serão os apóstolos, ele não está destruindo o Israel antigo. Ele está levando Israel à plenitude. Israel da Bíblia não é um país, é um povo que existia no Antigo Testamento e é levado à plenitude no Novo Testamento. Plenitude essa que se manifesta e se apresenta. Mas vejamos quem são os 12 apóstolos. Porque você deve achar que são pessoas lindas, maravilhosas e perfumadas, santos. Mas será que são? Vamos ver. Primeiro, né? Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Já começou mal. São pescadores. O bom judeu segue a aliança, recebe terra, família, né, e saúde. O pescador não vive da terra, vive do mar, que é a ausência da terra. Então ele vive de uma coisa que não é muito boa. Lembra que João, o evangelista, fala: eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais, porque o mar, naquela época, era ligada ao mal. Até hoje, quando queremos fazer talvez uma imagem de algo turbulento, algo complicado, nós mostramos um mar para vir, um mal avançando. Em alguns momentos as pessoas falam: a tempestade vem chegando, e aí mostra aquele mar com uma nuvem. Começou mal, né? Mas piora. Quais são os segundos? Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Esses dois aí, além de serem pescadores, eles tinham tamanha raiva dos samaritanos que queriam fazer chover fogo e enxofre na Samaria. Eles buscaram estar sentados à esquerda e à direita do Senhor. Buscavam poder, posição, são intolerantes. E Bernardo, vai melhorar. Vai, é? Vamos ver. Filipe e Bartolomeu. Bartolomeu é aquele, né, que falou assim: de Nazaré não sai nada de bom, né?
Se fosse hoje em dia aqui no Brasil, ele ia falar assim, a nordestina é tudo preguiçoso. Também não é boa pessoa, né? Por enquanto só salvou um, dos 12 só salvou um, né? Que é Filipe. Tomé, o cético, né? Não sejais incrédulo. E Mateus, o cobrador de imposto, o suprassumo do pecador da época. O pessoal preferia qualquer pecado. Meu filho pode cometer qualquer pecado, só não pode ser cobrador de imposto. E, pô, mas vai melhorar, vai melhorar. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Opa, já fizemos 3, tá bom pra caramba, Bernardo. Simão, o zelota. E esse aí é complicado. Se você fosse romano, você ia dizer que ele era um terrorista. Se você fosse judeu da época, você provavelmente ia dizer que era um homem da resistência. Ele era um cara, um partisano, né? Aquele grupo italiano que enfrentou Mussolini e o fascismo, né? Que nos deu aquela música maravilhosa, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 que você nunca ouviu a letra. Se você ouvir, você vai ver o que ela significa. Mas de todo jeito, ele era tão violento que ele estava disposto a matar as coisas. Bernardo, mas ainda tem um. Esse um vai salvar tudo. Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, dos 12 apóstolos, você tem 3 que a gente de cara não consegue colocar isso. Vamos dizer, uma pecha de pecador, de impuro, de ímpio ou de alguma coisa. O que isso significa para a gente? Que o povo de Deus é composto por qualquer pessoa. O povo de Deus não é o povo perfeito, não é o povo santo, não é o povo lindo, maravilhoso, perfumado. Deus nos aceita como nós somos, com nossos limites, nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossas imperfeições. Mas o que Ele quer mesmo é que você siga com Ele, que você reconheça a dignidade, que você proteja a vida, que você acolha os que precisam, proteja os indefesos, garanta a vida, a dignidade humana, crie uma sociedade de amizade social e de diálogo amoroso. E que, no fim das contas, você caminhe junto, produzindo justiça e paz, paz desarmada e desarmante, como pede o Papa Leão XIV. Equilíbrio com a Mãe Terra. Por quê? Porque, no fim das contas, nós vamos terminar a jornada. Não chegando na terra prometida, chegando na terra sem males, no reino dos céus, sendo recebidos por Deus, pelo Espírito Santo e por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, 23 minutinhos, 17h53. Falei pouco, mas falei o que eu acho que é suficiente. Né? Amanhã não tem live, né? Eu faço a live no sábado pensando o domingo já, porque domingo é confuso. Esse domingo agora eu vou fazer a celebração da palavra na Capela de Santa Luzia. Depois da cirurgia, é a primeira vez que eu vou fazer uma celebração da palavra. Né? Não estou ansioso, mas sempre a gente gosta de fazer, né? Diane mandou amém com um monte de coraçãozinhos. Obrigado, Diane. Que bom te ver aqui. Estava sentindo a sua falta. Sabe, pessoal, é gostoso fazer celebração da palavra. Eu não escondo de ninguém que eu adoro fazer celebração da palavra, como eu adoro fazer live. Né? Porque a live, para mim, é uma celebração. Né? Eu preparo isso com carinho e com cuidado. Mas eu não tenho um texto pronto. Já até fiz a minha homilia, mandei o extrato da minha homilia e está aí. Se você olhar lá na chamada que eu fiz, já está lá. Mas você vai ver que nem tudo que está escrito lá está escrito, eu falei aqui.
E amanhã, o que eu vou falar lá é diferente do que eu falei aqui. O núcleo é o mesmo, porque a mensagem é uma só, mas a forma como você passa a mensagem é outra. Bom, então segunda-feira às 19h30 a gente vê. Tem certeza que é às 19h30? Não, não tenho, porque eu não me lembro qual é o próximo jogo do Brasil. Tá? No dia do jogo do Brasil eu vou fazer live em outra hora. Sempre. Tá? Para a gente poder ver o jogo do Brasil e torcer junto. Tá? Vou deixar minha bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênção. Tchau, tchau.